aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui do Planeta Humanas. O tema da aula de hoje você já viu, né? Já está aí na sua tela. E muita atenção, porque essa aula é assim de extrema importância para você que está se preparando aí para o Enem, vestibular, enfim. Essa aula vai tocar em temas que envolvem filosofia, sociologia, história e ainda de quebra pode fornecer aí material para vocês fazerem uma boa redação. Então já pega seu material aí que a gente vai começar agora, beleza? Só mais um porém antes de a gente começar, essa aula também vai estar assim, ó, ligadinha com a aula que a gente teve sobre o absolutismo. Então, se você já pegou a aula sobre o absolutismo, você vai perceber que a gente vai tocar em alguns pontos que já foram tratados naquela aula. Se você ainda não assistiu, ó, vou deixar aqui no card para você assistir essa aula, belezinha? Então, sem demorar muito, bora lá. Primeiro ponto, a gente vai ver aqui, né, quem é o cara que a gente vai tratar nessa aula. Esse daí é Montesquieu. Aparenta ser uma ótima pessoa. Se era, não sei, não conheci, enfim. Vamos conhecer um pouco mais sobre ele aqui, fatos sobre a vida desse cara. Então, quem é Montesquieu? O nome real dele, Charles Louis de Secondat. Ele era assim, de uma família abastada, então tinha títulos. Ele foi Barão de La Brède de Montesquieu, daí o nome Montesquieu, pelo qual ele é conhecido. Viveu na França, século 17 e 18. Tem aí como obras que são bastante conhecidas as Cartas Persas do Espírito das Leis. E em se tratando da sua filosofia, do seu pensamento, a gente dá destaque para as questões políticas que ele trata. Inclusive, é dessa visão dele sobre a política que a gente vai tirar aí as questões a respeito da tripartição do poder do Estado, que nada mais é do que dividir o poder do Estado em três poderes. Então, bora lá agora conhecer essa ideia, essa teoria de Montesquieu, mas antes, vamos dar um pulinho lá no absolutismo. Eu vou repetir aqui o exemplo da aula que eu trouxe lá no absolutismo, para ilustrar para vocês como é mais ou menos a relação entre o monarca, né, o soberano, e o povo dentro desse governo absolutista. Para começar, imagine aí um território X, que eu vou chamar de Andersópolis, né, minha terra. Em Andersópolis, claro, há um soberano, e esse soberano a gente vai entender a relação dele com o povo da seguinte maneira: ele está acima do povo. Nesse sentido, né, não existia isso que a gente chama hoje de igualdade de todos perante a lei. Nesse mesmo sentido, a gente pode entender também que ele é maior que o povo com relação a poder. Ele pode coisas que o povo não pode. O povo basicamente obedece a esse monarca, a esse soberano. Vamos ver outro exemplo agora. Esse exemplo que ilustra aí uma situação de insatisfação do povo com relação às atitudes desse soberano. Imagine que esse soberano vai iniciar uma guerra contra outro território, contra outro estado. Convoca lá o seu exército, né? Mas para manter essa guerra, para iniciar essa guerra, ele vai precisar de dinheiro. Para isso, ele cria um novo imposto. Esse imposto, claro, quem é que vai pagar, filhote? Vai pagar é justamente o povo. O povo não gosta, vai fazer protesto. Mas pode fazer protesto no regime absolutista? Não. Simplesmente, esse soberano vai colocar lá a polícia, o exército, o que ele tiver de força militar para barrar esse protesto. E aí ele vai certamente também pegar os líderes desse protesto e fazer o que geralmente se fazia nesse período: prender, torturar, matar e expor ainda o que sobrasse desse indivíduo. Aí você vê, né? É uma situação que envolve uma série de injustiças e desrespeitos dos direitos individuais, direitos fundamentais do cidadão. Mas quem está preocupado com isso? Quem vai interferir nisso? Ninguém. O poder do cara é absoluto. Ele não tem que se preocupar com nada ou prestar contas a ninguém pelo que ele faz. Então, em suma, a gente pode entender o poder absoluto a partir da seguinte ideia: todo o poder do Estado é concentrado nas mãos do monarca, né, desse soberano, e ele não tem necessidade de prestar contas sobre nada a ninguém. Mas bem, com o tempo, diante de todas as injustiças aí que vieram com o absolutismo, emergiu aí uma proposta, justamente a proposta de Montesquieu de acabar com esse poder absoluto. Mas não somente acabar, né? Também fornecer uma alternativa para substituir esse poder absoluto. E essa alternativa seria justamente a de dividir o poder em três instâncias. É aí que surge a ideia dos três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Cada um desses poderes tem os seus atores específicos e tem aí também as suas funções, as suas atribuições específicas. A ideia é que cada um, no seu quadradinho, faça o que lhe compete, né, dentro da lei e não interfira nos outros. E também que cada um, fazendo o que lhe compete, não exceda aquilo que é seu, porque caso exceda, aí seria necessário também acionar alguns mecanismos para justamente controlar esse poder, né? Colocar ele no seu cantinho. Vou dar uma passada aqui nesse quadro para a gente entender o que compete a cada poder e quem é que participa de cada poder desse. O poder executivo, como diz aí, dirige e administra o governo e representa o país no exterior.
É quem toma decisões sobre economia, investimentos, construção e conservação de escolas, hospitais, estradas, etc. Ou seja, esses serviços básicos que impactam aí diretamente na vida de cada cidadão, né? Quem são os atores, quem são os representantes desse poder? Presidente da República, os governadores e prefeitos. O poder legislativo, por sua vez, é aquele que vota as leis em nome da população e fiscaliza os atos do executivo. Nesse poder, nós temos os senadores, deputados e vereadores. Já o poder judiciário é aquele que aplica as leis, decide conflitos dos cidadãos entre si e entre os cidadãos e o Estado. Nesse poder, nós temos aí os juízes, né, nas diversas instâncias e âmbitos da justiça. Vamos ver mais alguns pontos importantes sobre essa tripartição do poder. Essa tripartição serve basicamente para equilibrar o poder. E como ele vai equilibrar? Justamente descentralizando, tirando das mãos de uma pessoa só e dividindo, nesse caso, em 3 esferas, onde cada esfera vai ter suas competências, suas atribuições devidas. Belezinha? A ideia por trás disso, como a gente já viu até mesmo nos exemplos que eu ilustrei para vocês, é que o poder concentrado na mão de uma pessoa só tende a gerar abusos, tende a gerar excessos, digamos assim. Apesar dessa divisão em 3 poderes independentes e autônomos, a ideia é que haja harmonia entre a ação dos 3. Cada um fazendo o seu bonitinho, né, de maneira autônoma, ninguém interferindo quando não deve nos assuntos do outro. A gente tem aí 3 poderes agindo de forma harmônica. Mais um ponto. Percebam que eu falei agora há pouco sobre intervenção, dando a entender que seria possível, em algum momento, um poder interferir, digamos assim, nas atribuições do outro, no que compete a outro poder. Sim, a ideia é essa mesmo. Pode haver uma intervenção quando é o caso de evitar excessos de parte de um poder. E o que vai permitir essa interferência são justamente os mecanismos de freios e contrapesos, que a gente vai ver agora. Bora lá. Então, voltando à premissa básica, temos 3 poderes independentes, autônomos, cada um com as suas atribuições específicas. É de se imaginar que as atribuições de cada poder, ou seja, o que cada um desses poderes pode ou não fazer, esteja determinado em algum lugar, né? Se não, ficaria um negócio solto, ninguém sabia o que fazer, cada um ia achar que podia fazer alguma coisa que compete, na verdade, a outro, e ia virar uma bagunça. Então, sim, isso é bem determinado. Existe um limite que dita até onde cada poder pode ir, até onde cada um dos poderes pode atuar. Aí, como eu coloquei aí, ó, o que cabe a cada poder é determinado constitucionalmente. Ou seja, existe uma base legal para determinar o que compete, o que é pertinente a cada poder. Esse aparato legal, vamos dizer assim, se aplica tanto a governantes quanto a governados. Ou seja, todos eles devem se submeter a essas questões legais. Isso vai garantir, né, que os governantes não ajam com excesso e, por outro lado, também a população, o cidadão, não tenha seus direitos feridos. Se fosse no absolutismo, né, isso pouco importava. O governante fazia o que queria e os governados simplesmente, no popular, se lasca. Por fim, essas medidas, né, de freios e contrapesos, esse aparato legal, visa garantir os direitos fundamentais e a existência, permanência, perpetuação do Estado Democrático de Direito. Mais uma questão, né, que não era preocupação também quando a gente tinha aí um contexto onde imperava o absolutismo. Bom, gente, em resumo, os freios e contrapesos são medidas que visam garantir que cada poder faça somente aquilo que lhe compete. Da mesma forma, visa garantir que se um poder exceder aquilo que lhe compete, existam aí mecanismos para barrar esse excesso e também trazendo para o lado da população, visa garantir que cada cidadão tenha aí seus direitos fundamentais garantidos. E na questão do Estado, né, que ninguém passe por cima desse Estado de direito que é soberano. Com esse ponto, a gente vai encerrar aqui a aula de hoje. Nós vimos aí quem é Montesquieu, nós vimos a proposta do Montesquieu, a que se aplica essa proposta, né, que no caso era contra o absolutismo, e a gente viu aí também pontos que embasam essa ideia da divisão dos 3 poderes e o que é feito para garantir que isso funcione. Fica aí mais uma vez para vocês a dica. Se não assistiu a aula sobre o absolutismo, assiste, porque vai ajudar também a vocês compreenderem essa ideia aí do Montesquieu. E claro, vocês só têm a ganhar. É mais um up aí para a preparação de vocês. Beleza? Então é isso, gente. Bora estudar, não para não. A aprovação de vocês só depende de vocês. Para a gente finalizar, né, aqueles recadinhos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa essa inscrição aí e ativa o sininho de notificações para você não perder nada do que eu trouxe aqui de aula. Como eu sempre digo, as aulas que eu trago sempre são relacionadas com outras aulas e também vão servir de base para outras aulas no futuro. Então, para você não perder nada, não comprometer essa compreensão aí sobre o conjunto, né, dessas aulas, deixa a inscrição, ativa o sininho, que assim você recebe tudo em primeira mão. Tá gostando da aula? Quer que eu continue trazendo conteúdo para vocês?
deixa o like no vídeo, porque isso ajuda também demais esse canal. Fechou? E por fim, ó, lembra do teu amiguinho, lembra do coleguinha, alguém que precisa estudar esse assunto, precisa se dedicar mais aos estudos, compartilha esse vídeo com ele, diz, ó, estuda, estuda porque tu só tem a ganhar. E é isso, ó. Dúvidas também comenta aí embaixo, vou ter o maior prazer de responder para vocês, beleza? Então é isso, gente. Tchauzinho, vou ficando por aqui. A gente se vê nas próximas aulas, beleza? Bons estudos aí para vocês.